Hoje nós vamos falar sobre azeite, hoje nós vamos falar sobre unção e hoje nós vamos falar daquilo que nos ocorre para todos nós, todo ser humano na face dessa terra, crente, não crente, ateu, não ateu, vai passar por esse período que nós vamos falar aqui. E para quem me conhece sabe que eu gosto de contar histórias, sabe que eu gosto de usar a minha própria vida como exemplo, porque eu creio que aquilo que nós passamos é o que nos dá autoridade para falar. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, então eu me uso muito como exemplo. Estava passando por momentos de dor, e aí eu comecei a orar, e eu falei assim, Jesus, me lembra aqui na Bíblia, quem que passou por esse período de esmagar, porque eu estou me sentindo assim esmagada, eu estou me sentindo assim, sendo espremida. Quem passou? E começou assim a me vir alguns nomes, Ana, eu já preguei aqui sobre Ana e Penina, eu pensando, né? De repente, eu senti Jesus, você não vai lembrar de mim, não? Eu que fui o esmagado da história toda, mais que todo mundo. Eu tentando pensar nos outros personagens, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26, 36. Diz assim, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza. É ok você sentir tristeza, até Jesus sentiu, tá? Vamos continuar. E de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vocês conhecem, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Se for possível, passa de mim esse cálice. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse, Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que passe de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E então achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. 47. Então Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele, grande multidão com espadas e porretes. Eu vou ler mais uma vez. E enquanto Jesus falava, eis que chegou Judas, Judas foi o traidor, um dos 12, com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre. E o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que veio fazer? Nisso, aproximando-se deles, agarraram Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Você acha que se eu não pedisse ao meu Pai, ele não mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Todos nós aqui, eu creio que conhecem a traição de um dos seus discípulos. A traição de um dos que estava ali, ombro a ombro. Próximo o suficiente para beijá-lo no rosto. Getsêmani significa o lugar de prensar a azeitona. É onde vai sair
o azeite. E eu andei pesquisando sobre esse processo de prensar da azeitona, e ele se dá em 4 partes. Então vamos lá. Quando alguém vai prensar a azeitona para extrair o azeite, ele vai pegar as azeitonas, colocar numa superfície e colocar uma tábua. E aí o primeiro processo é colocar uma pedra por cima. E essa pedra você vai amassando, amassando, fazendo força, até que se extraia o que a gente chama de azeite virgem. O azeite virgem, ele tinha uma função, ele tinha uma utilidade. A utilidade dele era ser usado para a adoração na casa do Senhor. O azeite, presta muita atenção, se você estiver anotando, essa é uma das partes mais importantes dessa mensagem. 4 tipos de azeite são tirados da extração. O primeiro é o azeite virgem, e ele era usado para adoração na casa do Senhor. Agora, quando não conseguia mais tirar nenhum tipo de azeite daquela primeira pedra, colocava-se uma outra pedra. E aí essa segunda pedra tirava um segundo tipo de azeite, que era conhecido o azeite extra virgem. E aí ele era usado, sabe para quê? Alimentação. Então você vai ver alguns versículos que você vai ver, por exemplo, da viúva. Ela usava o azeite para fazer pão. Pegava o azeite, misturava a farinha, né? Você vai ver na viúva daquele casada com o profeta, né? O profeta morreu e ele fala, ela fala, não tenho mais azeite na botija. Azeite, ele era usado também na alimentação. O terceiro tipo de azeite era também a terceira pedra. Então, espremia o que dava na primeira pedra e colocava mais uma pedra, espremia a segunda e colocava-se mais uma terceira pedra. A terceira pedra, ela extraía um outro tipo de azeite que não servia para ser usado no templo, não servia para consumo, mas servia para combustível. E aí você vai ver na Bíblia também que esse azeite você vai ver nas lamparinas. Ele era o combustível, ele precisava ser queimado. E aí, na tentativa de extrair mais um pouquinho de azeite, colocava-se uma quarta e última pedra. E esse azeite, que era usado por último, ele era usado para purificação, ele era usado para fazer sabão. Até hoje, nos dias de hoje, a gente conhece algumas pessoas que fazem sabão de azeite, de óleo, não? E aí, esse sabão, esse óleo, ele era usado para produção de sabão, limpeza e purificação dos utensílios do templo. E aí eu vou entrar na mensagem, você sabendo como é produzido o azeite, né? Porque a gente pede unção e você fala, Senhor, eu quero ser cheio de unção. Cuidado com o que você está pedindo. Porque a unção é o óleo derramado sobre a sua cabeça e o óleo tem um preço. E o preço do óleo é o esmagar. Mas tem uma boa notícia. Quando nós somos essa azeitona, como Jesus era essa azeitona no Getsemane, é extraído de nós algo precioso. Pelo menos deve ser extraído de nós algo precioso. Então, a primeira prensa que às vezes a gente passa, deveria sair, segundo o conceito da produção de azeite, a adoração. Quando você chuta assim, ó, o dedinho na quina do pé da cama, sai a adoração de sua boca? Não! Será que não sai um xingamento ali? Você fala, ai, que ódio, meu dedinho! Eu costumo dizer que mais vale a reação do que a ação. Para mim, para as pessoas que eu confio, para as pessoas que eu deixo entrar no meu ciclo, eu não as julgo segundo a ação delas, apenas. Eu as julgo segundo a reação. Porque a ação, ela é premeditada. Eu posso vir aqui e ter a ação que for, eu posso pensar, premeditar e decidir, vou fazer assim. Agora, a reação não. A reação sai aquilo que já tem. A palavra fala que da nossa boca sai o que está cheio o coração. Eu só vou te conhecer na sua reação, sabia? Eu só vou te conhecer a hora que você tomar um pisão ali no pé e eu saber o que acontece. O que vai sair daí se você tomar um pisão, uma prensada? Né? Então, esse é o primeiro ponto.
para que você tenha unção na sua vida. Unção significa poder, significa autoridade para. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Toda vez que você vê um homem e uma mulher de Deus cheio da unção, que você reconhece a unção, saiba que aquele homem ou mulher de Deus foi muito prensado. Não existe unção sem prensa. Não existe unção sem prensa. E por que eu estou te falando isso? Porque todos nós seremos prensados. Todos nós seremos pisados, todos nós seremos traídos. Gente, o que me chamou a atenção aqui, será que é no versículo 50? Olha o que Judas trouxe no 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e porretes. Espadas e porretes. O cara que caminhou com você. A pessoa que estava ali com você do seu lado. Espadas e porretes veio para te ferir. E quão dolorido é a dor da traição. Quão dolorido é a dor do abandono. Quão dolorido é quando você é ferido pela espada e o porrete daqueles que eram seus amigos. Uma coisa é certa, certeza absoluta na sua vida, você vai passar por prensa. E se eu posso te dar um conselho como pastora, escolha ser prensado nas mãos do Senhor. Já viu aquele termo? Comer o pão que o diabo amassou. Rapaz, o diabo não vem para amassar o pão, não, vem para amassar você. Para pisar em você, para acabar com você. Nós não podemos cair nas mãos dos nossos inimigos. Ou na mão do nosso inimigo. Seremos traídos, seremos prensados, seremos injustiçados. Você vai ser mal entendido. Isso aconteceu comigo esses dias, gente. Me posicionei e aí aquele posicionamento gerou um negócio. Ai, mas você tinha que ter ficado quieto. Eu falei, que ficado quieto? Quê? Posicionamento a gente expõe. Esse é o meu posicionamento. É isso que eu sou, é isso que eu acredito, é a minha fé. Ninguém pode ir contra a sua fé, aquilo que você crê. É a sua crença. Nem eu, nem ninguém tem o direito de falar da sua crença, daquilo que você acredita. E por ter esse respeito ético, que eu sou amiga de tantas pessoas com tantas religiões, com tantas crenças. Quantas vezes a gente já não viu aqui os meus amigos muçulmanos do trabalho vindo? Quantas vezes a gente já não viu aqui os meus amigos católicos vindo? Quantas vezes a gente já não viu? E eu chamo de amigos, porque eu não tenho direito de falar do posicionamento de ninguém. O posicionamento é o que eu acredito, é como eu levo a minha vida e tudo que envolve ela. Jesus não arredou o pé. Ele foi até a morte de cruz. Se precisar ser prensado por causa de um posicionamento, seja prensado. Se precisar ser machucado por causa de uma crença, daquilo que você acredita, daquilo que você ensina, seja. Porque é muito diferente quando o Senhor está com você do que quando o inimigo te prensa. Quando o inimigo te prensa, você é escravizado. Quando o inimigo te prensa, você não tem para onde fugir. A palavra vai falar, eu acho que é em Apocalipse 22, que Deus, ele é um Deus que ama, mas ele também disciplina e corrige. E às vezes a prensa que você vai passar não é nem na mão do seu inimigo, nem na mão do traidor, é com o próprio Deus. Porque Deus é pai. Todos aqui tivemos pais e mães, certo? Alguém nos criou, esse alguém nos disciplinou de alguma forma. Esse alguém disse o que era certo, o que era errado, e quando nós errávamos, nós éramos corrigidos. Nós precisamos entender o processo de prensa. Jesus aqui, ele não revidou, Jesus não falou, foi levado. Por quê? Porque a prensa tinha um propósito. Nós não podemos fugir do nosso propósito. Deus te chamou para algo, você foi erguido, você foi trazido para essa terra, para um propósito. Para um propósito. E esse propósito vai te custar. Nada nessa vida é de graça. Nem no secular e nem no espiritual. Ai, Railda, como assim? Não é. A única coisa de graça é a sua salvação. Todo o resto você tem um preço a pagar. Você quer unção? Pague o preço. Quer intimidade com Deus? Pague o preço. Quer ser amigo de Deus? Pague o preço. Quer bênçãos do céu? Pague o preço. Quero ouvir a voz de Deus, Railda? Pague o preço. A boa notícia é que para a salvação alguém já pagou o preço por nós. Somos salvos, essa é a nossa maior alegria. Essa é a nossa maior alegria. Nada nos tira isso.
Agora, Satanás vai ficar furioso com isso? Vai tentar te tirar desse caminho? Vai. E por isso você vai ser prensado. E segunda parte aqui da prensa, ou o segundo significado, alimentação. Aquele azeite tirado daquela prensa alimentava. O que sai de nós, na nossa dor, na nossa prensa, alimenta os outros? Traz sustância para o espírito do outro? Teve uma época que eu estava passando por várias situações assim difíceis na minha vida. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. E estava muito difícil, estava pesado continuar. E o Senhor só falou assim para mim, vou resumir a história. Eu fui orar a Deus, o meu coração muito quebrantado, quebrado, doído. Eu falei, Deus, está doendo, Deus, essa situação, Deus, aquela pessoa. O Senhor vira para mim e fala, e daí? Eu respirei fundo, arregalei meus olhos. Meu primeiro pensamento foi, como assim meu pai está falando e daí para mim? E silêncio, e daí? E um silêncio, nada mais. E eu fiquei com aquele daí, fiquei pensando. E naquele momento de silêncio que parecia que Deus estava assim, não se importando comigo, Ele continua a conversa comigo. Ele falou assim, Railda, você já preparou o sermão dessa semana? Eu, não, Deus, mas eu tô falando disso aqui, ó. Isso aqui que eu tô te apresentando é que tá doendo. Essa parte aqui do meu coração, essa área da minha vida tá doendo. Railda, você já foi visitar aquela pessoa que tá com depressão? Não, Deus, mas eu tô te falando de outra coisa agora, é outro assunto, ó. Eu tô falando aqui de mim. Aqui, ó, tá vendo? Me machucaram. Eu preciso de justiça, eu preciso de cura, eu preciso... Railda, você já foi visitar aquela pessoa que tá no hospital? E aí Deus não respondia os meus questionamentos. Eu silenciei de novo, eu falei, o que isso significa? E aí ele falou comigo. Ele falou assim, não se intrometa nos meus assuntos. Você é meu assunto, não se intrometa. Você cuida das minhas coisas e eu cuido de você. Você não precisa se queixar, você não precisa se entristecer, você não precisa fazer nada, porque a sua vida é minha. Sou eu quem cuido, sou eu que mando, eu sou o Senhor. E você cuida das minhas coisas. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido de você. E aí eu entendi aquele versículo da Bíblia que diz, aquele que dá alívio, alívio receberá. Você sabe que no meu momento de dor, quando que eu sou erguida? Quando eu estou ministrando. Esses dias tinha umas ovelhas em casa, ficaram 4 dias. 2 dias um, 2 dias outro. E foram no momento de dor. A Paty foi a que foi por último. E aí ela via as pessoas me ligarem. E aí elas via as pessoas precisando de pastoreio. E aí eu não tinha tempo para chorar. Eu enxugava as lágrimas assim. E respondia a pessoa, o que você precisa? Olha, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Aí eu voltava a chorar, Deus, tá doendo demais. Outra pessoa ligava. Gente, essa semana, de sexta para sábado, me ligaram, era quase 4 da manhã. Uma pessoa que estava assim, não posso nem expor muito. O que eu estava fazendo 4 da manhã acordada? Chorando! Deus, socorro! Deus, essa situação, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da verdade. Deus, Deus, Deus. E uma pessoa ali, perdendo a própria vida. Deixa aqui um pouquinho. Oi, fulano, o que eu posso fazer por você? Quando você dá alívio para as pessoas, você recebe alívio. Isso é o alimento que sai do espremer da sua alma. Eu vou te falar, eu tenho 20 anos de ministério. E eu posso te garantir que uma das maiores pregações é quando eu estou passando por momentos difíceis. Não é porque a gente é líder, porque a gente é pastor, que a gente não passa. Todos nós passamos, o próprio Jesus passou. E eu vou te falar, nesse momento de dor, Jesus estava pregando. Até no momento de dor, Jesus estava ensinando. Até no momento mais sombrio da passagem dele aqui nessa terra, ele estava alimentando. É para isso que serve o segundo azeite. O terceiro, que eu falei para vocês que era o combustível para a iluminação da cidade, né? E não tem como eu não pensar sobre o versículo que Deus nos compara com lâmpadas acesas.
Nós somos a luz do mundo. É bonito falar isso, né? Mas isso significa que você foi prensado. Não tem como você ser luz se você não foi prensado, se você não foi exprimido. Não tem como. Luz do mundo e sal da terra. Ok, mas como? Passando pelas dores e superando-as. Passando por dores e superando-as. E isso é tão lindo de ver quando a gente sai do processo, porque deixa eu te falar uma coisa, o processo acaba, você não vai sofrer para sempre. Deus não te criou para uma vida de sofrimento. Você tem momentos de sofrimento, não uma vida. Se você está tendo uma vida de sofrimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus, ele te chamou para te dar vida e vida abundância, e não no céu, na eternidade, aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós temos que ser abençoados, transbordantes, abundantes, prósperos, bem-sucedidos. É uma promessa de Deus para nós. Entretanto, você vai passar por momentos de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, o que sai de você? O que está aí dentro? Será que é murmuração? Será que é ódio? Será que é ira? Será que é xingamento? Sabe, a palavra fala que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou você vai jorrar águas doces, águas para a vida eterna, ou você vai jorrar águas amargas, águas que vão ferir, que vão matar, que vão envenenar. A gente não pode ser meio termo. E se tem uma coisa que eu falo nessa igreja é posicione-se. Posicione-se, nós somos fortes. Nós somos representantes de Cristo. Aqui nessa terra nós somos embaixadores. Nós precisamos ser representantes. Já viu algum representante, algum embaixador molenga? Que não tem postura? Que não tem voz firme? Já viu? Eu nunca vi. Ninguém chega na posição de embaixador sendo um cara mais ou menos meio termo, morno. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus vomita os mornos. É melhor você ser frio. Vai, quer ter a vida no mundo que seja, vai. Ah, mas eu sou de Deus, então mergulhe em Deus. Mas não seja meio termo em absolutamente nada na sua vida. Ser mais ou menos não te traz benefício nenhum. Ah, eu tô aqui, mas eu tô ali. Ah, eu falo com essa galera, mas eu falo com essa aqui também. Ah, eu saio para fazer isso, mas eu saio para ir para a igreja também. Posicione-se. Posicione-se, porque quando chegar o dia da aflição, se você não for uma pessoa posicionada, você morre na prensa. Você morre na prensa, a vida é cruel, o mundo é cruel. Satanás não veio para brincar. Você está sendo pressionado, esmagado, posicione-se. Olha Jó. Jó, vocês conhecem a história de Jó? 42 capítulos, eu recomendo demais você ler o livro todo. Em poucas horas você termina. O cara perdeu tudo que tinha. Ele era o mais rico do Oriente Médio. Tinha 10 filhos. Vamos trazer para os dias de hoje, tinha Porsche, tinha Ferrari, era dono da Emar, era dono de tudo. O cara era o mais rico do Oriente Médio. Temente a Deus. Sabe o que a Bíblia descreve ele? Íntegro. Sabe o que significa íntegro? Daquele que não tem do que repreender. O próprio Deus falou. Ele é justo, ele é íntegro. O que acontece? Vem Satanás. Deus permite você ser provado, viu? Deus permite, Satanás vai lá, tira tudo dele num dia só. A ira era tanto que veio um vento de um lado, matou todos os filhos. Ele tinha 10. Estavam fazendo um banquete, uma festa. Caiu o teto, as paredes, tudo, matou todo mundo ao mesmo tempo. Quando vinha um servo avisar Jó, vinha um outro dizendo, caiu fogo do céu. Queimou todos os seus Porsches, queimou tudo. Aí vem um outro servo ao mesmo tempo falando, todos os prédios da Emar, todo mundo aqui, demolido. Ao mesmo tempo, quando ele foi ver, ele não tinha mais nada, nem ninguém, com exceção da sua esposa. O que ele faz? Ele adora. Primeira prensa, primeiro óleo, ele adora. E ele fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Dê graças a Deus por tudo. Satanás ficou contente? Não. Voltou para Deus e falou, toca na saúde dele. Aí você vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Satanás falando com Deus. Só deixa ele vivo, não toca na vida dele. Não toca na vida dele. Pois bem, o
O cara ficou tão doente, tão doente, tão doente, tão doente, que a Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha. A Bíblia diz que... A Bíblia não, alguns historiadores dizem, baseado na Bíblia, que o bafo dele dava para sentir a 7 metros de distância, nem a mulher dele suportava ele. A única que ficou viva na história toda virou para Jó e falou assim: e você ainda continua crendo nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Essa era a esposa que sobrou. Ou seja, deu tudo ruim na vida dele. Deu muito ruim. Ficou nada bom. Ele continuou permanecendo no seu posicionamento. Quando eu falo para vocês se posicionarem, eu falo porque é bíblico. Você pode estar morrendo, como era o caso de Jó. Posicione-se. A gente que tem a palavra de Deus marcada em nós, ninguém tira isso da gente. A palavra de Deus está num lugar que não pode ser acessado, retirado, tocado, ferido. Eu vi, vocês talvez devam ter visto, um tempo atrás estava rodando um vídeo no Instagram de uma senhorinha, acho que era a Dona Linda. Uma senhorinha bem velhinha, e ela tinha, se eu não estou enganada, Alzheimer. E ela esqueceu de tudo, esqueceu quem eram as pessoas, os filhos, e a filha perguntava: Dona Linda, a senhora conhece fulano de tal? Ele: não conheço. Dona Linda, qual que é a sua comida favorita? Comida. Ela respondia: food. Dona Linda, quem é fulano? Não conheço, não sei. Dona Linda, quem é Jesus? Ai, é o meu Salvador. É o meu amado. Jesus, ele é tudo para mim. Se não foi isso que ela falou, foi muito parecido. E sabe o que me faz pensar? Uma senhorinha, a vida está acabando. Esqueceu tudo menos Jesus. Aonde é que ela colocou esse Jesus que nem a enfermidade tocou? Aonde é que ela colocou Jesus que não foi tocado? Os teus princípios, a palavra, as escrituras de Deus tem que estar num lugar tão firme, tão fincado em você, que você não é levado por esse mundo. Que nem na prensa, nem as acusações, nem as espadas, nem os porretes, nem os traidores vão tocar na essência que Deus colocou em você. Posicione-se. Posicione-se, nem que seja como Pedro, que catou a espada, foi defender o Jesus dele e arrancou ali a orelha de Malco. Posição, um posicionamento, seja firme, ainda que você esteja morrendo como Jó. E por último, o quarto azeite é aquele que é produzido para a limpeza dos utensílios do templo. Gente, é tão difícil. Quando a gente é espremido, saiu até a adoração, saiu até o combustível, saiu até alimento, mas sair pureza é o último. Sabe o que é sair a pureza, a purificação? É quando nada mais te abala. Já viu aquela pessoa serena? Que ela não mexe nem para lá e nem para cá, ela não grita, ela não chora, ela não reage, plena. Vem o inimigo, ela perdoa. Jesus, esse é o nível de Jesus. Por isso que fala que o sangue dele é capaz de nos lavar, de nos purificar. O que está saindo de você na sua prensa? Vamos voltar. Ana foi tão esmagada, mas o que saiu do esmagar dela, do processo de esmagar dela? Um profeta. Um profeta. Samuel, antes do filho de Ana vir em Samuel, Deus já não falava com Israel há mais de 400 anos. O esmagar, o prensar de Ana deu à luz a um profeta, a um juiz. José ele foi tão humilhado, esmagado, mas o que saiu do processo dele? Governo, autoridade, livramento. Paulo, meu Deus, o quanto que Paulo não foi esmagado. O que sai do esmagar de Paulo? Sai a pessoa que escreve mais da metade, quase todo o Novo Testamento que eu e você temos acesso hoje. O que está saindo de você? Quando você é esmagado, pressionado. Sabe, se é de Deus, eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa noite. Deixa ferir. Deixa doer. Porque o Deus que permitiu a ferida é o mesmo que vai te curar. O mesmo que permite a espada chegar até você é o mesmo que tem bálsamo curador. Você só precisa estar no lugar certo. E eu vou te falar, aquele que é ungido, até as lágrimas curam.
Se você tem a unção de Deus, até a sua dor prega. Se você tem cicatrizes, essas cicatrizes vão trazer milagre. As cicatrizes, as minhas dores todas viram pregação. E assim é com a sua vida também. Aquilo que te fere, na verdade, não é para te matar, é para te honrar, é para te exaltar, para te erguer, para te fazer superador e você virar um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Não absorva a dor. Vai virar cicatriz. Essa ferida vai fechar, você vai sarar. E você vai ser erguido por Deus. Em nome de Jesus, eu sinto uma unção sendo liberada aqui nessa noite. Você vai ser erguido por Deus, não por homens, não por conexões. Você não precisa de networking. Você precisa se posicionar em Deus. E as suas feridas vão cicatrizar. Elas vão virar apenas cicatrizes que vão ficar ali à mostra. E o que deu autoridade para Jesus, quando ele falou, você não acredita em mim? O que ele apresentou? Toca nas minhas feridas. Tomé duvidou, ele falou, toca aqui, ó. Pode ver que sou eu. As tuas feridas são suas credenciais. As tuas feridas saradas é o que vai erguer muita gente. É o que vai erguer ministérios. As suas dores, hoje as suas lágrimas, a palavra fala que Deus, ele manda os seus anjos para colher. O que você acha que Deus faz com as suas lágrimas? Ele se preocupa até com a gotinha que cai dos teus olhos. Deus, ele manda um anjo para recolher. Quando você está chorando, você não está chorando sozinho. Quando você está lá se descabelando, você está sendo visto pelo seu Pai. Você não é escondido, você não é esquecido, você não é abandonado. Você está sendo visto. Tudo está sendo anotado pelos céus. Na hora certa, Deus vai fazer justiça. Na hora certa, ele vai trazer cura. Na hora certa, o Kairos de Deus. José, ele passou pela prisão, ele passou pelo Egito, ele passou pelo poço, ele passou pela caravana de amalequitas, ele estava sendo visto. A sua dor em Deus, ela tem um propósito, ela não é desperdiçada. Isso foi algo que eu aprendi no Senhor. Satanás, quando ele vem tentar afligir, eu já falo, você tem certeza? Porque daqui vai sair mais gente sendo salva, mais gente sendo curada, mais gente sendo liberta. Você não vai morrer, você é sobrevivente. E a sua dor cura. Você não é órfão, você tem um pai. Mexeu com você, mexeu com Deus. E eu quero que você tenha essa convicção e que essa convicção vire posicionamento, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Nós cristãos, crentes em Cristo, nós não nos movemos por aquilo que nós vemos ou sentimos, nós nos movemos por aquilo que nós sabemos. A palavra de Deus, ela é o suficiente. Você não precisa saber se tem alguém intercedendo por você ou não. Você não precisa ver, você não precisa sentir. Você só precisa saber. Você só precisa saber. Ai, Railda, mas eu fui no culto e não senti nada, nem um arrepio. Você não precisa sentir nada, você precisa saber. Você precisa crer, você precisa ter convicção. E eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar. E se há pessoas aqui sendo esmagadas, se você tem sentido as dores dessa vida, as dores da traição, as dores de uma movimentação, deixa eu te falar uma coisa, você pode silenciar. Essa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, filha, eu te autorizo a descansar. Você pode parar, você pode guardar a sua espada. Tem um exército dos céus lutando por você. Deixa quem quiser falar, falar em nome de Jesus. Deixa quem quiser se levantar em nome de Jesus. Porque sem luta não tem vitória. Se você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, você tem que ter alguma coisa para vencer. Você vai vencer a depressão, você vai vencer a ansiedade, você vai vencer o pânico, você vai vencer a ira, você vai vencer as dificuldades financeiras, você vai vencer a inveja que tem de você, você vai vencer as traições, você vai vencer as marcas que os seus pais te deixaram, você vai vencer as marcas que companheiros de relacionamento do passado deixaram, você vai vencer. E o que te garante é a palavra de Deus. Você não precisa ver. Pare de tentar buscar aquilo que se vê. Pare de tentar buscar em qualquer lugar. Pare, em nome de Jesus, se apegue com a palavra de Deus e ela tem que ser a sua suficiência. Pare de buscar profecia, revelação, milagre. Não que isso não exista aí. Você está num lugar onde flui os dons do Espírito Santo, milagres, tantas pessoas têm experiências aqui. Entretanto, o que você precisa é da palavra. Você só precisa da palavra. Ela é quem garante a sua vitória.
E quando você está passando por essas batalhas, essas dificuldades na vida, você luta com o quê? Palavra. Você não vai falar para o diabo, diabo, mas o profeta tal falou para mim. Posicione-se. Palavra de Deus. Ela é a sua espada. Ela é a sua espada. Amém? Vamos orar?